Desistência e renúncia de requerimento e alvará de pesquisa. Você sabe a diferença entre desistência e renúncia? Sabe em que momento você pode utilizar e como reduzir o valor da sua taxa anual por hectare? Assista esse vídeo que nele eu vou te explicar tudo isso. Meu nome é Julieta Calegari, eu sou engenheira de Minas e seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes da gente entrar aqui no assunto, você já deixa o seu like, não é mesmo? E no final do vídeo, se você gostar, se esse conteúdo for útil, você deixa o seu comentário, claro. E não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com os seus colegas, com os seus amigos, tá certo? Porque tem informações muito importantes nele. E é claro, o mais importante, se inscreva aqui no canal, clique no famoso sininho para você ser notificado todas as vezes em que a gente tiver um vídeo novo por aqui. Então vamos ao conteúdo. A primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre desistência e renúncia. Volta e meia eu recebo lá no meu Instagram uma pergunta assim: Julie, como eu faço para desistir de um alvará de pesquisa? A pergunta já começou errada e é muito importante quando a gente trabalha com o processo minerário, com o direito minerário, que a gente tenha consciência dos termos que a gente está utilizando. Então a gente tem que utilizar as palavras certas, porque as palavras têm determinados significados e isso pode influenciar ali o nosso raciocínio, tá certo? Então a desistência ela ocorre antes da outorga do seu alvará de pesquisa. Sim, eu posso fazer uma desistência total ou parcial do meu requerimento de pesquisa. Lembrando que a gente está falando aqui nesse vídeo sobre o requerimento de alvará de pesquisa e do alvará de pesquisa em si. Então a desistência, ela ocorre antes da outorga do título. Fiz o meu requerimento, por algum motivo eu não quero mais aquela área ou uma parte dela, eu posso comunicar aí à ANM a desistência total ou parcial daquela área. Já a renúncia, ela ocorre aí sim na fase de pesquisa. A renúncia também, ela pode ser parcial ou pode ser total. Sim, você pode renunciar parcialmente a uma área ali do seu alvará de pesquisa. Você pode renunciar parcialmente e também você pode renunciar totalmente. Então, a desistência é do requerimento e a renúncia é do seu título. Essa diferença nos termos tem que ficar muito clara aqui pra gente. A desistência, então, ocorre antes da publicação do seu título e a renúncia, caso você queira fazer, ela ocorre depois da publicação do seu alvará de pesquisa. Lembrando que tanto a desistência como a renúncia, elas têm efeito no ato do protocolo. Então, por exemplo, para fins de diminuição do valor da sua taxa anual por hectare, a sua renúncia ali, se você fez uma renúncia parcial, por exemplo, ela tem efeito no ato do protocolo. Então, tanto a desistência como a renúncia tem efeito no ato do protocolo. Isso também é uma coisa que tem que ficar muito clara aqui pra gente. E como é feito o procedimento de desistência e também o procedimento de renúncia total. Se você quer fazer a desistência total do seu requerimento de pesquisa, você vai simplesmente fazer um ofício simples. Fulano de tal, comunica a desistência do seu requerimento de pesquisa, tal, acabou, data, assina e protocola no processo. Acabou. A renúncia é a mesma coisa, a renúncia total. E aqui eu só vou fazer uma ressalva. Se você está renunciando um alvará de pesquisa que tem guia de utilização, aí a conversa é outra. A renúncia total de um processo que não tem guia de utilização é também através de um ofício simples. Então, fulano de tal, titular do alvará de pesquisa X, renuncia ao seu título, data, assina e tudo mais, tá? Acabou. Lembrando que, se for um alvará de pesquisa com guia de utilização, aí você já tem que apresentar um plano de fechamento de mina, caso tenha havido lavra e tudo mais, aí a conversa muda. Tô falando aqui de uma situação que você teve lá o seu alvará de pesquisa e por algum motivo deseja renunciar. Então, desistência total e renúncia total, se você não tiver guia, se não tiver havido lavra no processo, é através de ofício simples que você junta no processo. Já a desistência e a renúncia parcial,
você tem que fazer através do formulário eletrônico de redução de área. Então, por mais que a ANM não tenha regulamentado principalmente a questão da desistência parcial do requerimento, o decreto 9406 de 2018, que é o regulamento do Código de Mineração, ele trouxe essa possibilidade. Então, eu mesma já consultei a ANM com relação a isso e o retorno que eu tive foi que quando você vai fazer uma desistência parcial, você tem que usar lá o formulário de pré-requerimento eletrônico, tá certo? E aí você vai juntar um novo memorial descritivo, né, um ofício comunicando a desistência parcial, um novo memorial descritivo da área remanescente, uma nova planta de situação e uma nova ART se for um profissional diferente que fez o requerimento, tá certo? Na renúncia parcial é a mesma coisa, lembrando que se você teve lavra aí já tem a questão do plano de fechamento de mina e tudo mais, tá certo? Tô falando aqui em caso que não houve lavra no processo através da guia de utilização. Na renúncia parcial, você pode fazer isso a qualquer momento, tá certo? E aí você preenche lá o formulário de pré-requerimento, né, eletrônico de redução de área. E aí você vai lá no protocolo digital, junta um novo memorial descritivo, uma nova planta de situação e uma RT, caso não tenha sido o mesmo profissional aí que fez o requerimento de pesquisa. Então o procedimento é esse, é bastante tranquilo. E agora vamos à parte que mais interessa, que é como isso influencia a cobrança da minha taxa anual por hectare. Então vamos por partes. Aqui nesse vídeo a gente aprendeu 4 coisas: desistência total, desistência parcial, renúncia total e renúncia parcial. Então, a gente vai analisar cada uma delas. Na desistência total, se você desiste do seu requerimento antes de ser publicado o alvará de pesquisa, não há que se falar em cobrança de taxa anual por hectare, tá certo? Porque o seu alvará nem vai chegar a ser publicado. Já se você faz uma desistência parcial, quando o seu alvará é publicado, ele tem que ser publicado com essa área reduzida. Então, isso pode ser uma coisa estratégica aí, né, de você fazer, orientar seu cliente ou fazer aí na empresa que você trabalha. Às vezes é comum você requerer ali uma área maior porque você não conhece, né, muita área, mas depois, através até de pesquisas bibliográficas ali, você decide, não, eu acho que eu não vou precisar de toda essa área, então você faz ali uma desistência parcial, que quando for publicado o seu alvará de pesquisa, ele já vai ser publicado com uma área reduzida e aí você já não vai pagar aquela taxa anual por hectare da área toda, né? Já que você apresentou uma desistência parcial, tá certo? Com relação à renúncia agora. Bem, quando a gente faz a renúncia total da área, como que a gente faz com relação à taxa anual por hectare? Isso aqui é muito importante. Veja, a taxa anual por hectare, como o próprio nome já diz, é uma taxa anual, tá? Então, a cada ano do seu alvará de pesquisa, você deve pagar essa taxa. Então, para que eu não pague as demais taxas, vamos dar um exemplo aí de um alvará de 3 anos, né? Então, foi publicado o meu alvará dia 5 de outubro de 2020, né? E ele vai vencer lá dia 5 de outubro de 2023. Quando o meu alvará é publicado, a primeira taxa eu não tenho como fugir, eu tenho que pagar ela integralmente. Mas se nesse 1 ano, dos 3 da vigência do meu alvará, eu já percebo que eu não vou mais querer continuar com aquela área, que ela não tem o potencial que eu acreditava que tinha, eu posso fazer uma renúncia total dela no primeiro ano e aí eu não pago as outras 2 taxas. Mas você tem que prestar muita atenção nisso daqui. A sua renúncia tem que ser até 1 dia antes do aniversário do seu alvará. Então vamos ao nosso exemplo. Alvará publicado dia 5 de outubro de 2020. Para eu fazer a renúncia total e não pagar as outras taxas, eu tenho que comunicar a minha renúncia total até dia 4 de outubro de 2021, que é um dia antes do aniversário de publicação do meu alvará. Então, nesse nosso exemplo de um alvará de 3 anos, né, caso eu não queira pagar as outras 2 taxas, a primeira eu pago de qualquer jeito. Eu faço essa renúncia aí até um dia antes do aniversário de publicação do meu alvará. A mesma lógica para outra taxa. Ah, não, eu não fiz no primeiro ano, mas vou fazer no segundo. Ótimo. É só fazer, então, antes de completar aí
2 anos da publicação do seu alvará, que aí você não deve as demais taxas, né? A outra taxa, no caso, se você fizer aí no segundo aniversário, antes do segundo aniversário, tá certo? Então, essa é a lógica. A taxa é anual, então é por ano do seu alvará. Para você não pagar as demais, você tem que fazer essa renúncia até um dia antes do aniversário de publicação do seu alvará de pesquisa. E na renúncia parcial, a ideia, a lógica é a mesma, só que nesse caso é parcial. Então, eu vou ter um desconto do valor da minha taxa anual por hectare nos próximos anos. Lembrando que a primeira taxa é sempre devida no valor integral. No entanto, vamos agora considerar um alvará de pesquisa de 2 anos, né? Se no primeiro ano dele, ou seja, antes do aniversário, né, de publicação do meu alvará, eu faço uma renúncia parcial da área, a segunda taxa eu já não pago o valor integral mais, tá? Porque eu fiz aquela renúncia parcial, a minha renúncia tem efeito no ato do protocolo, então a segunda taxa eu só vou pagar proporcional à área que ficou, tá? Tirando aí essa parte que eu renunciei, tá certo? Isso também pode ser muito estratégico aí na gestão dos seus processos minerários. O que você tem que ficar atento é o aniversário de publicação do seu alvará de pesquisa. E é antes, tá? Igual no exemplo que eu dei, se o alvará foi publicado dia 5 de outubro, é até um dia antes, ou seja, então até 4 de outubro do outro ano, tá certo? Você tem que ficar muito atento com relação a isso. Isso pode economizar aí um valor para, né, o titular usar em outras áreas ou fazer outros requerimentos, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, você deixa aqui para mim nos comentários. Você fala também se você já sabia dessa informação, se você usava aí essa estratégia, tá certo? Deixa um like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus clientes também, né, que precisam dessa informação. E claro, né, se inscreva aqui neste canal que está sendo feito com muito carinho para você. É muito importante que você se inscreva e compartilhe a palavra, não é mesmo? E compartilhe a informação com seus amigos, com seus colegas. Um abraço e até a próxima.